Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Quando olhamos para o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, percebemos o quanto ainda somos carentes de entendimento sobre o tema amor. Banalizamos a palavra e esvaziamos o seu significado. Por isso, mais importantes se tornam as reflexões trazidas no estudo preparado em conjunto pela Dorcas e pelo Júnior. Vocês vão perceber que, embasados no item 8 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo e nas mensagens de Joana de Ângeles, eles trazem convite a profundas reflexões. Por isso, merecemos pensar, refletir, questionar conosco mesmo. Não vou dar muito spoiler, daqui a pouquinho a gente vai ter oportunidade de ouvi-lo, né? A voz do Juninho. Mas, sem dúvida alguma, o tema é importante e relevante para os nossos corações, né? E também relembramos o quão importante é a mobilização do nosso coração para que este amor se materialize entre nós, nas nossas relações de afeto, na nossa vida, em nossos pensamentos. Por isso mesmo, convidamos a você para que, além de ouvir, participe e se envolva conosco em todas as oportunidades. Cada um de nós é chamado a contribuir com o que tem de melhor e todos nós possuímos, segundo a lei de amor, tesouros preciosos de contribuição que vale a pena investir na vida e em cada realização. Por isso não nos cansamos de convidar um simples comentário, uma participação, o que se sentir à vontade, ok? Por último, lembramos que faremos a nossa prece ao final do podcast. E se você entender necessário, coloque um copo com água, um recipiente e ore conosco, abrindo o seu coração na certeza de que todos estamos amparados pela divina misericórdia e pelos mensageiros de amor que sempre estão ao nosso lado, espíritos bondosos que muito nos amam. Então, resta-nos apenas convidar a todos. Vamos ouvir? Olá, companheiros que se reúnem conosco neste momento de estudo do Evangelho. É com muita alegria que eu, Júnior, trago hoje a reflexão desenvolvida por mim e pela minha mãe Dorcas a respeito pelo tema Libertação pelo Amor. Para iniciar, que possamos agradecer a Deus por mais este momento de estudo do Evangelho. Evangelho esse que nos traz iluminação e conforto ao espírito, fundamental para progredirmos confiantes na caminhada terrena. Na reflexão de hoje, nós vamos conversar sobre o amor e o seu papel como agente de libertação. As bases para esse estudo estão no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, a lei de amor, e no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, no capítulo 13. Utilizamos também outras literaturas que vamos citar ao longo da reflexão. Então, o amor, um sentimento muito verbalizado, mas pouco compreendido em sua essência. Sentimento que já foi abordado em outros estudos da casa e que hoje será abordado como a chave para a nossa libertação. Para iniciar nossa reflexão, vamos juntos tentar entender o que é o amor, sua origem e suas manifestações. Se buscarmos no dicionário, encontraremos o amor definido como forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Procurando mais um pouco, vamos encontrar o amor definido como dedicação extrema e carinhosa, e até como cuidado e zelo. Mas sabemos que antes de definições, essas afirmações caracterizam diferentes manifestações do amor, em seus diferentes níveis. Primeiramente, acredito ser importante ressaltarmos que o amor é um sentimento e, como tal, é experienciado de modo diferente entre os indivíduos,
não havendo uma definição exata. Para clarear as coisas, vamos recorrer ao Evangelho. Ao falar sobre a lei de amor, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, cita o pensamento de Lázaro, nos trazendo que, no início, o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido, só tem sensações, mais instruído e purificado, tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Nesse trecho, podemos entender que o amor, enquanto sentimento, é derivado de um instinto que foi trabalhado, instruído e purificado. Esses processos, na verdade, têm como protagonista o indivíduo portador do instinto, que passa a experienciar esse sentimento gradativamente à medida que cresce no progresso do seu espírito. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, nos diz que, invariavelmente, o amor surge como desejo inicial de compartilhar alegrias e repartir realizações, expressando-se inconscientemente no zelo pela prole, na defesa pelo clã, no interesse pelo progresso moral, como o daqueles que lhe dizem respeito pela consanguinidade. Inicia o seu mistério crescendo ascensionalmente, de forma a ampliar-se cada vez mais. Concordando com a descrição do Evangelho, Joana ainda nos traz que a expressão inicial do amor se dá pelos entes próximos, ligados pelo sangue, trazendo a nós a ideia de que a experiência do amor não é definitiva, mas sim construída à medida que progredimos em trabalho e instrução. No livro Consolador, encontramos a pergunta 322, que questiona: há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza, visível e invisível? E Emmanuel responde: sem dúvida, essa gradação existiu em todos os tempos, como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. E continua: o amor é a lei própria da vida, e sobre seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador, dentro do plano grandioso da unidade universal. A resposta de Emmanuel reforça o posicionamento de Joana de Ângeles e nos apresenta o amor enquanto fio condutor que nos religa ao Pai. Mas o papel de nos religar ao Pai não é da religião? Religar. As religiões são formatações construídas para tornar o mundo invisível palpável, de mais fácil assimilação. Mas a religião por si só não salva ninguém. O caminho até o Pai é individual e só pode ser desenhado por nós, e a luz que ilumina o solo sob nossos pés é Jesus, que trouxe em si o exemplo do amor mais puro. Retornando ao Evangelho, Lázaro nos diz que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Essa descrição reforça ainda que, mais que um sentimento, o amor apresenta também um caráter transformador, podendo ser analisado como um modo de conduta, uma guia. A ação que leva à transformação. Através do Evangelho fica claro que o amor ensinado por Jesus apresenta uma profundidade maior do que o apresentado pelos filmes, séries e até mesmo pelo dicionário. É um amor baseado no movimento interior, na análise e reforma do próprio ser. E esse ponto será importante mais adiante na nossa reflexão. Considerando a prática que temos do amor no nosso dia a dia, podemos verificar a manifestação desse sentimento em diversas formas. O amor dos pais pelos seus filhos, o amor conjugal, o amor pelos amigos, o amor próprio. Manifestações essas ainda muito desfocadas pelas sombras dos nossos vícios morais. Muitas vezes o pai obriga o filho a seguir determinada tradição familiar em nome do amor, mas o sentimento expresso é a vaidade, o orgulho. Em igual medida, um magnata guarda toda a sua herança para si, em nome do conforto e amor próprio,
mas o que se expressa é o egoísmo. A lição que essa reflexão nos traz é o cuidado que ainda precisamos ter para nomear nossos sentimentos e questionarmos a nós mesmos: estou agindo com amor? O entendimento superficial e enganado do amor é a primeira armadilha que nos faz prisioneiros. Em nome desse sentimento, guerras são travadas, famílias são separadas, oportunidades são perdidas. Não entendamos erroneamente que as manifestações terrenas de amor são equivocadas, pois não são. Cada qual tem sua importância no fortalecimento e manutenção das relações humanas. No entanto, nos é dada instrução suficiente para buscarmos ir além e entender o amor em seu mais alto grau de pureza, o amor ágape, que para muitos ainda é considerado uma idealização, o amor que nos originou e para onde retornaremos. Agora que entendemos um pouco o que é o amor e qual é a proposta do Evangelho para nós, precisamos compreender o seu aspecto libertador. Para tal, vamos começar com uma pergunta. Você se sente preso? Vamos pensar por um instante, está bem? Você se sente preso? Bem, para precisarmos nos libertar, precisamos primeiro estar aprisionados. Eu consigo ir e vir a hora que quero, da forma que quero, com quem quero. Passa uma viatura da polícia na rua, eu aceno, posso até oferecer um café aos policiais. Mas aqui dentro, no coração e na mente, será que eu estou livre? Existem muitos desvios de conduta que nos mantêm presos. A vaidade, o orgulho e o egoísmo são exemplos claros disso. Na semana passada, o Ítalo e a Maristela nos mostraram quanto o egoísmo é prejudicial a nós. Em O Livro dos Espíritos, na questão 913, Kardec pergunta aos espíritos: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E os espíritos respondem: já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não houverdes destruído a causa. E na sequência complementam dizendo que o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. A prisão mental é muito pior que a prisão material que conhecemos. Enquanto na prisão terrena, material, nós pagamos uma fiança em dinheiro e somos liberados a responder em liberdade, só nos libertamos da prisão mental mediante mudança de conduta. Joana de Ângeles nos diz que a ausência do amor no ser humano e, por consequência, no mundo, demonstra o estágio de primarismo ainda predominante que dificulta o processo da evolução. Esse primarismo nos algema e retarda a caminhada rumo ao Pai, nos aprisionando num turbilhão mental de negatividade. Mas como eu posso me libertar dessa prisão? Se o caráter primitivo, ainda latente em nosso espírito, expresso em nossas más tendências, é o que nos aprisiona, a libertação vem com a superação desses vícios. Novamente em O Livro dos Espíritos, na questão 909, Kardec pergunta: o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? E os espíritos respondem: sim, e muitas vezes com pouco esforço. O que lhes falta é vontade. A vontade é a força motriz da ação. Para mudar velhos hábitos é preciso reconhecer seus prejuízos e exercitar o amor próprio. Este que deve ser o primeiro amor a ser praticado por nós enquanto iniciantes. Se eu não me amo, enquanto indivíduo, como amarei meu próximo? Se sou como um poço vazio, como fornecerei água aos sedentos? Nesse sentido de libertação, Joana de Ângeles nos diz que terapia edificante para a superação da sombra é o amor. O amor é o medicamento salutar para o ego enfermo, estímulo eficiente para o que desabrocha soberano enquanto irrigado pelo fluxo desse sentimento superior da vida. Portanto, irmãos, diante de todas essas questões por nós estudadas aqui neste capítulo, para alcançarmos a libertação, entendemos sensualmente pelo amor. Então, em suma, primeiro,
Se não conhecermos a Jesus, não poderemos conhecer o amor. Este amor que liberta é o amor ágape, e somente o encontramos na pessoa de Jesus, em seus atos e palavras. Segundo, a libertação deve partir pela vontade de entender o amor em sua profundidade, em sua essência, e isso se faz somente pelo estudo e pelo trabalho. Relembrando o Livro dos Espíritos, na questão 909, onde Kardec pergunta: o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? E os espíritos respondem: sim, e às vezes com pouco esforço, o que lhes falta é vontade. E por fim, o terceiro ponto: devemos nos esforçar para praticar o que aprendemos, pois o amor é a ação que leva à transformação. Então, o amor que Jesus nos oferta, nos ensina, é um amor mediante a ação, não mediante palavras vazias. O que preenche o amor é a ação que nos conduz para o progresso. Então, para finalizar a nossa reflexão de hoje, que nós vamos discutir um pouco mais tarde na nossa live, eu trouxe uma mensagem breve que nos diz que, como a pequena muda que, nutrida pela água, rompe a casca da semente e cresce junto à luz do sol, que possamos nos permitir ser tocados pela água viva do amor de Deus, crescer e frutificar. Que possamos ser árvores, cuja sombra serve de descanso ao caminhante exausto, cujos frutos alimentam o corpo, fortalecendo a esperança em dias melhores, e cujas sementes tornam o solo árido manancial de bênçãos. Que possamos seguir, irmãos, confiantes no amor e firmes na fé. Muita gratidão por ter nos ouvido até aqui e que todos tenham muita paz. Iniciamos o nosso momento de prece de hoje com a leitura do soneto Ama Sempre, de Alta de Souza. Guarda a missão de paz, risonha e pura, da luz celeste que nos ilumina. Quanto mais treva, tanto mais divina, a derramar-se pela terra escura. Não te rebeles contra a desventura, e se o mal te confrange ou desatina, recorda a fonte humilde e cristalina, que estende ao lodo a bênção da ternura. Alça tua alma à senda do infinito e ampara sem cessar ao mundo aflito, por mais que a dor te fira ou desagrade. E subirás cantando desde agora, pela fé que te ajuda e te aprimora, aos impérios do amor na eternidade. Mestre e amigo Jesus, nesses instantes de prece, em que buscamos abrir os nossos corações, nos reconhecemos pequeninos, tão falíveis, Jesus, e por isso mesmo tão necessitados do teu amor. Mas ajuda-nos, Jesus, a reconhecer uma vez mais tua presença ao nosso lado, nos fazendo reconhecer que nenhum coração é tão desventurado que não possa dar de si mesmo algo mais à vida, algo mais a cada coração que está em sua volta. Portanto, Jesus, ajuda-nos para que em todas as situações nos disponhamos a servir, ainda que o único instrumento, e ó que poderoso instrumento ao nosso alcance, seja a oração por nós e por todos que necessitam. Mestre amigo, como nos ensinastes, que possa o nosso coração, mesmo nos momentos de maior dificuldade,
se esforçar por mais servir de alguma forma. Ajuda-nos, Jesus, a querer verdadeiramente nos tornarmos melhores e assim merecedores do amor infinito de Deus pelos nossos corações. Abençoa, mestre amigo, a humanidade inteira, esta imensa escola ao qual chamamos planeta Terra, e ampara-nos para reconhecer tuas mãos divinas, guiando-nos, e a tua palavra e o teu amor, inspirando-nos nos caminhos a seguir. Graças a Deus, que assim seja.